Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um encontro aqui do Canal Educação. Hoje eu tô com a vozinha meio ruinzinha, mas vamos começando a nossa aula, tá certo? Queria mandar um abraço aí todo especial para os polos, tá? Que estão nos assistindo. Temos aí a galera de Baixa Grande do Ribeiro, Brasileira, Elesbão Veloso, Prata do Piauí, Ribeiro Galeota, né? São Gonçalo, Uruçuí e Uruçuí, né? Nós temos polos aí de Uruçuí com a gente e também a galera que tá aí do YouTube. Meu povo, então hoje a nossa aula, ela vai falar das corridas de aventura, tá? Antes da gente falar das corridas de aventura, não sei se vocês estão lembrados, mas a gente já vem falando há alguns dias sobre as práticas de aventura, né? A gente já vem falando dos esportes de aventura, tanto da natureza, quanto os esportes de aventura urbana, tá? A gente começou falando da natureza. E hoje nós vamos falar de uma modalidade que é muito praticada, porém, essa prática das corridas de aventura, nessas corridas de trilha, ela tem aí algumas configurações que podem limitar essa prática, tá certo? Então, a gente vai compartilhar com vocês aqui, para que vocês possam entender essa dinâmica, certo? Bora lá. Então, o que são corridas de aventura? Né? O que são corridas de aventura? Então, as caminhadas por essas trilhas naturais, é uma característica, tá? Muito antiga. Então, as pessoas acham que fazer trilha é algo moderno, né? É algo atual, mas essas trilhas, elas já eram observadas aí pelo homem primitivo há muito tempo, né? Então, essas práticas dessas caminhadas por obstáculos, desfrutando aí da natureza e enfrentando aí determinados trechos, é uma prática muito antiga. E como é que a gente chama essa prática, né? Como é que a gente chama esse tipo de corrida, esse tipo de caminhada? De trekking. É uma trilha a pé, né? Uma caminhada, uma corrida, que tem a oportunidade, tá? De desfrutar aí de certas paisagens. Por que que o trekking, ele é tão atrativo? Por que que o trek é tão atrativo, minha gente? Exatamente pela configuração, tá? Pela configuração do passeio, da observância aí da natureza, da observação dos espaços. Ok? Então, é um local, aliás, é uma prática bastante interessante. Então, o que o praticante do trekking, ele vai em busca, tá? Primeiro, pelos desafios, por contemplar a natureza, por estar ali próximo, e exatamente por aliviar o estresse do dia a dia, proporcionando aí o contemplar, o entender os benefícios da atividade física, o perceber, tá, que essa prática, uma das características dessa prática é trazer o alívio do estresse. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, né? Quando tá em algum lugar que é extremamente silencioso, zero ruído. Aqui pra gente, por exemplo, pra mim, que moro numa cidade que tem muito barulho, quando eu vou para algum lugar
que não tem barulho de carro, barulho de moto, que você percebe o som das árvores, percebe o som da natureza, principalmente o som de água, som que não é som de música, que é som dos pássaros, som das plantas, som do vento. É um alívio que você tem, né? Você sente um certo alívio, um certo conforto. Então, essa prática, gente, de perceber esse alívio, ele é realmente gratificante. Então, baixo custo também dessa atividade, ela é fundamental aí para as pessoas quererem praticar, né? Então, baixo custo da atividade. Então, qual o custo que nós vamos ter fazendo trilhas, né? Então, o trek, na realidade, o trek mesmo esportivo, com a configuração mais de competição, ele é um pouquinho mais caro, né? Porque todo esporte, ele é um pouco mais caro. Mas, de certa forma, a caminhada, a corrida, são práticas mais baratas, né? Todo mundo sabe que a prática da corrida, da caminhada, é uma prática mais barata, ok? Então, o trek é um termo usado para designar os praticantes do esporte, do trekking. Então, essa modalidade, ela vai melhorar aí algumas capacidades físicas, como resistência aeróbica, resistência muscular, e tudo isso vai proporcionar uma melhoria no estado geral do indivíduo, certo? Então, definição de trekking. Como é que eu posso definir o trekking? A propósito aí, os nossos polos. Alguém já fez alguma caminhada de trilha? Alguém já fez alguma trilha? Na semana passada teve uma galera que disse que já tinha feito, né, trilha. Aí umas pessoas disseram que não tinham feito de bicicleta, né? E aí, o pessoal de Santa Cruz estava na nossa aula semana passada, disseram que Santa Rosa, né? Que praticaram aí algumas trilhas, né? Então, meu povo, o que significa o trek, né? Vocês já fizeram algum trekking? Alguém já fez alguma trilha? Alguém já fez alguma caminhada? Então, o trek, ele é uma atividade física. Lembrando que a atividade física são todas as práticas corporais. São todas as práticas corporais, tá? Dentro dessas práticas corporais, nós temos aí subcategorias. Nós temos as atividades esportivas, nós temos aí as atividades recreativas, mas o trekking é um tipo de atividade física que pode tanto transitar no esporte, como pode transitar aí nas práticas recreativas, como também de exercício físico, ok? Então, essa atividade física, ela é uma atividade aeróbica, ela tem a presença aí bastante de alguns componentes musculares, como as pernas, o quadril, certo? E essa é uma atividade que demanda muito esforço físico. Eu até gosto de falar, pessoal, que eu particularmente gosto muito de correr, mas caminhar não é algo que eu aprecio muito. Porém, trilha, gente, a trilha, o trekking, é um tipo de caminhada diferente. Uma coisa é você caminhar por obrigação, uma coisa é você caminhar na esteira, uma coisa é você caminhar para ir para a escola, uma coisa é você caminhar. E quando você tem a oportunidade de fazer um trekking, principalmente em locais que tenham essas paisagens como montanhas, como serras,
como cachoeiras, percurso com água, é muito, muito atrativo, tá? Então, a forma mais conhecida aí de deslocamento, desde que o homem virou bípede, né? É a caminhada. Então, realmente, o trekking é uma modalidade que traz aí, que traz uma percepção, tá? Que traz uma percepção muito interessante. Vamos lá. Bom, gente, a caminhada por si só, né? Como eu falei para vocês, se ela não tiver acompanhada aí de algum objetivo, alguma motivação, ela não vai ser atraente, né? Então, fisicamente, psiquicamente, ela tem que ter algum motivo. Então, caminhar por caminhar, a gente não quer fazer, né? Mas, por exemplo, se a gente alinhar a caminhada a um relaxamento, ao convívio com a natureza, a gente vai aumentando o prazer dessa prática física, certo? Então, quando a gente pratica, quando a gente tem realmente aí o track, que a gente vai alinhando todo o ponto de vista financeiro, que vai alinhando uma possibilidade de uma prática, ela é uma prática mais acessível, ela é uma prática mais barata e uma prática que qualquer pessoa pode fazer. Então, se você me perguntar assim, eu não consigo fazer porque eu não tenho dinheiro para fazer, eu estou mentindo, né? Eu estou mentindo. Então, a prática do trekking, a prática das caminhadas, elas realmente são mais acessíveis e por isso atrai tantas pessoas. Nós temos aí muitas pessoas que se atraem com a caminhada, né? Então, os locais que são escolhidos para a prática, né? Quais são os locais que são escolhidos para essa prática? Então, no Brasil, gente, no Brasil existem vários locais, né? Vários locais, principalmente quando entra aí, entra locais que tem, por exemplo, serras, como eu falei, quando tem cachoeiras, rios, tudo isso torna a prática mais acessível, mais gostosa. Então, por exemplo, em Minas Gerais é um lugar que tem muita cachoeira, tem muita trilha, tá? Aqui no Piauí, nós temos alguns locais, eu até me surpreendi um dia desse, porque eu não sabia, mas tem muita cachoeira aqui no Piauí, né? Ali na banda de Pedro II, Piracuruca, tem cachoeira. Deixa eu lembrar bem aqui de uma cidade que eu sei que tem cachoeira. Santa Rosa falou também que tinha cachoeira. Meu Deus, eu tô querendo lembrar o nome da cidade que tá aqui em nossos polos. Tem muitas trilhas com cachoeira, gente, aqui no Piauí, que eu também não sabia. Tô querendo lembrar de uma cidade agora que eu não tô lembrando. Mas, enfim, muitos lugares com cachoeira, muitos lugares que tem um espaço para fazer a caminhada e também aliar ali ao banho, né, que muita gente gosta, né? Vai para as cachoeiras, vai para as trilhas e para se refrescar, principalmente aqui no Nordeste. Mas no Brasil, especialmente, os locais que tem montanhas são muito apreciados para fazer trekking. E aí tem muitas serras, muitas montanhas ali no Sudeste, e o pessoal gosta muito de fazer essas trilhas. E essas trilhas, nessa região, ela tem mata, ela tem bastante mata, ela tem bastante aclive, tem bastante declive, e isso é super atraente, né? Aqui no Ceará,
bem próximo da gente, tem muita serra, né? Tem muita serra. E tem muitas trilhas legais. Inclusive, esse ano, agora em julho, nas férias, eu fui numa dessas serras. Eu só não fui fazer as trilhas, né? Porque os meus filhos são pequenos. Como eu andava com eles, a gente preferiu não fazer. Mas as trilhas são super legais, são super atraentes. E tem muito descida, né? Tem muita descida, vai para várias cachoeiras, tem muitas cachoeiras. E serra, o clima é super agradável. Mas, óbvio, para a gente fazer essas práticas, gente, é preciso estar com o condicionamento físico em dias. Então, por que eu não fiz? Porque meus filhos são pequenos, eles não têm condicionamento para isso. E aí, a gente realmente expor a uma prática dessa, a gente precisa estar fisicamente bem, ter que ter comido bem, ter dormido bem, para poder praticar de forma saudável e de forma não perigosa, certo? Então, essa condução, ela precisa realmente ser de forma não perigosa, ok? Então, bora lá, bora continuar aqui. Então, qual é a origem do trek? Tá? Qual é a origem do trek? Diz que a origem dela é ali no início do século XIX. Alguns trabalhadores holandeses que colonizaram ali a África do Sul. Então, eles utilizavam o termo trekking para designar sofrimento e resistência física. Aí, com a chegada dos ingleses no local, eles adaptaram aí e denominaram isso a longas caminhadas realizadas pelos trabalhadores britânicos. Mas bora entender aqui o que significa a palavra trek. Trek, gente, tem origem na língua afrikaner, né, afrikaner, e passou a ser empregada pelos voortrekkers, os primeiros trabalhadores holandeses que colonizaram a África do Sul, tá? O pessoal de Santa Rosa, né? O verbo trekking, gente, trekking significa migrar e carrega aí essa denotação aí, essa conotação de sofrimento e resistência. Então, num período aí, essa trek, ele foi muito utilizado para o termo de locomoção e caminhada, tá? E aí, quando os ingleses, os britânicos invadiram a região da África do Sul, essa palavra ela foi absorvida pela língua inglesa e a língua inglesa passou a designar essa palavra para longas caminhadas pelos exploradores em direção ao interior do continente, tá? Olha que massa, a galera de Santa Rosa tá dizendo aqui. Gente, eu já tô querendo conhecer Santa Rosa, viu? Que massa, a galera de Santa Rosa tá dizendo que aqui em Santa Rosa, todos os domingos, vários grupos se reúnem para subir a serra, apreciar a natureza e ver a vista ampla da cidade. Ai, que massa, tô com inveja de vocês, viu? Aqui a gente não tem visão ampla de jeito nenhum. Só tem prédio aqui. Ai, que massa, eu tô com inveja do pessoal de Santa Rosa. Então, pessoal de Santa Rosa, lá nessa cidade que eu fui, em Ubajara, ela é serrana, né? Uma cidade em cima da serra. E aí eu fui no parque, né? No Parque Nacional de Ubajara, que é um parque. Eita, já tô com vontade. Ah, que massa. Serra dos Patos, em Santa Rosa, olha que massa. E lá em Ubajara, gente, lá tem o parque, né? O Parque Nacional de Ubajara, que é uma reserva ambiental. Gente, lá é muito lindo. Você não tem ideia, lá é muito lindo. E lá tem uma, como é que a gente chama? Uma descida de bondinho, tá? De mais de 1.500 metros de altura.
Tem um trajeto que o bonde vai desce para as cavernas. Lá tem cavernas. E é extremamente lindo, é preservado, é muito massa. Muito legal. Agora, eu não desci de bondinho também, depois eu explico por quê. Existe uma política lá de tantos passeios, né, do bondinho. E aí, quando a gente foi, era julho, estava muito cheio. Não consegui descer por 2 dias. Fui 2 vezes seguidas e não consegui. Mas, enfim, o passeio é lindo. Agora eu fiquei com muita inveja do pessoal de Santa Rosa, viu? Desde a semana passada que vocês falaram aqui no mountain bike, né? Eu fiquei com inveja aí de vocês. Então, tem uma outra cidade aqui no Piauí que agora eu não lembro o nome, faz horas que eu tô querendo lembrar. Não lembro. Que eles descem. Lá tem cachoeiras. E eu agora não lembro. Ai, gente, eu queria lembrar o nome da cidade. Da cidade que eu não lembro. Então, gente, hoje no Brasil, né, no português, a gente também utiliza a palavra trekking para relacionar aí caminhadas em trilhas, tá? E essas caminhadas, elas são acompanhadas exatamente dessa configuração original. Então, assim que os britânicos, né, os ingleses, invadiram ali a região da África, que eles estabeleceram o domínio político, né, eles fizeram essa absorção aí da palavra e utilizaram essa palavra para exatamente se apropriar do termo. Então, por que as pessoas passaram a ter interesse, né, o pessoal de Santa Rosa que está aí, por que vocês passaram a ter interesse todos os domingos de subir a serra, fazer essas trilhas? Respondam aí para mim por quê. A partir disso, a gente vai ter o principal motivo aí dessas práticas, das práticas de aventura, né? Qual é o real motivo de subir a serra? Qual é o real motivo de fazer trilha, né? Qual é o real motivo? Por quê? Vou deixar aí 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá.
Pessoal aí de Santa Rosa tá dizendo que o povo da cidade gosta muito de atividade física, né? E que aos domingos é um dia bom porque muitos estão de folga do trabalho, verdade. Assim aproveitamos para nos divertir. Então, é exatamente isso. Na realidade, as práticas de aventura, ela busca aliar um misto de perigo, né? Um misto de aventura, essa sensação de imprevisibilidade, né, que você pode encontrar ali na trilha, e ao passo que você pratica uma modalidade nessa característica, a gente vai saindo um pouco da monotonia, né, do dia a dia, do estresse do dia a dia. Então, estar dentro de um local, um ambiente totalmente arejado, amplo, que você sente o gosto da natureza, é indescritível, né? A gente não tem nem como mensurar esse sabor que vocês estão falando aí de se divertir. Na realidade, esse divertimento, ele atinge várias esferas, né? Quando a gente fala aqui de divertimento, quando a gente fala de práticas, de aventura, principalmente essas aliadas à natureza, a gente está alcançando ali várias combinações de situações que a gente não tem o hábito de passar o dia a dia e principalmente que a gente não tem o conforto de sentir, né, o silêncio, sentir aquele vento, né? Aqui, gente, por exemplo, eu não consigo sentir vento de nada, né? Só do ar-condicionado, do ventilador, porque eu estou sempre dentro de algum lugar, abafado. Estou sempre rodeado de muitas pessoas, sempre está passando o estresse do dia, do carro, de pegar menino na escola, de zoada, de trânsito, de moto, de buzina, e isso realmente é muito fadigante, traz uma certa poluição sonora dentro da gente. E quando a gente passa a ter esse alívio, a gente sente muito conforto, certo? Então, essa busca da natureza, ela é muito de fuga da monotonia, tá? E do dia a dia do corre-corre, né? Então, essa originalidade traz aí muita interação do homem com a natureza, podendo juntar exatamente as questões radicais do esporte para as dinâmicas das práticas, não é verdade? Então, essas práticas físicas, gente, elas são necessárias, principalmente para a gente entender que a gente precisa respeitar os limites, né, de cada pessoa, compreender que a gente precisa ter, todo mundo tem um processo, né? Imagina aí, eu vou, como eu falei para vocês, eu não fui praticar, né? Eu não fui praticar lá em Ubajara, trilha, porque eu sabia que os limites dos meus filhos não suportariam a caminhada. Principalmente o mais novo, né? Então, para ele, seria muito mais intenso, porque a gente ia pegar sol, a gente ia pegar trilhas molhadas, a gente ia pegar ladeiras, a gente ia pegar pedras, a gente ia pegar morros, subidas, escadas. Por exemplo, tem uma cachoeira que eu queria muito ir, que é a Cachoeira do Frade, e eu não fui exatamente porque lá na cachoeira, gente, ela tem uma escadaria de não sei quantos degraus, muitos degraus, eu não lembro agora quantos, mas eram muitos. E aí não tinha a menor condição de ir, né? Eu não tinha condição de ir por conta das crianças, né? E a trilha, gente, para eu fazer uma boa trilha, eu preciso exatamente estar gozando de uma saúde boa.
Como eu disse, não dá para eu chegar numa trilha. Simplesmente hoje eu vou fazer uma trilha e não tenho noção de como está a minha saúde. Vai que eu tô com um pico de pressão. Vai que eu tô com as minhas taxas desreguladas e de repente eu passo mal lá. É super complexo. Então, gente, uma das práticas que vem crescendo em todo mundo, gente, é o trekking, tá? Exatamente porque ele não precisa de equipamentos especiais. Mas o medo é realmente uma barreira psicológica. Exatamente como eu falei, né? Então, se você vai fazer uma prática dessa, você precisa estar ciente de que é uma prática radical, né? E que você vai encontrar ali várias situações de desafios. Não é verdade? Agora, gente, eu quero saber... vocês lembram que eu falei de 2 filmes, né? 2 filmes para vocês. 2 filmes. Alguém assistiu esses filmes aqui que eu passei? Alguém assistiu? Flávio, tu vai deixar um minutinho para vocês me falarem se vocês assistiram, se vocês não assistiram. E é exatamente sobre essa prática radical, né? Dos perigos que a gente pode enfrentar. Tá? Eu vou deixar um minutinho para vocês me responderem. Vamos lá. Fiquei aqui esperando o Alencar Arsênio falar aqui alguma coisa, né? Adriel, o pessoal, ninguém falou nada. Santa Rosa. Gente, Solo e 127 horas falam de 2 práticas de aventura, né? O Solo é um surfista, tá? E 127 horas é um cara que faz caminhadas por cavernas. Esse dos 127 horas, ele é um filme muito chocante. O Solo também é muito chocante. São 2 pessoas que saem para fazem um pedaço de trilha, né? O Solo, o cara, ele faz uma trilha para chegar na praia, né?
e ele sofre um acidente grave e cai de um desfiladeiro. Teve várias fraturas e teve fratura de vértebra, ficando paralítico. E ele conta os sofrimentos no filme, de que ele ficou alguns dias à deriva. Ele não conseguia sair de onde ele estava, ele caiu num pedaço de mar, ele teve várias fraturas, ele não conseguia nadar, não conseguia sair do local onde ele estava. Um filme que retrata o que eu falei para vocês. Toda prática física de aventura, ela deve ser comunicada. A gente precisa dizer quais são as possibilidades, qual o percurso que eu vou fazer, tá? E isso é realmente muito importante. Porque ele passou vários dias sem as pessoas encontrá-lo. 127 horas do mesmo jeito. Ele passou 127 horas perdido. E a situação desses 127 horas, desse atleta, ele era um atleta, ele fazia caminhadas, fazia escaladas, né, descidas em cavernas. E aí o que acontece? Ele caiu e ficou preso entre duas pedras. E ele teve que tomar uma difícil decisão, que foi amputar o braço devido a essa queda, né? Devido a essa... Depois de muitas horas preso, ele não tinha mais o que fazer, né? Ele precisaria tomar uma atitude mais drástica. O filme é bem legal, gente. E uma coisa que fala o filme é exatamente sobre o quanto que a gente deve estar precavido para as possíveis, né, situações de emergência. Então, galera, é realmente bem tenso. Vai fazer caminhada, pessoal de Santa Rosa, vai fazer caminhada. Tem que ser uma trilha que você já tem o costume de fazer, que tenham mais pessoas, que tenham possibilidades de entrar em contato, porque incidentes podem acontecer, isso é fato, tá certo? Então, os desafios são bem interessantes, mas a gente precisa estar seguros de que, em uma situação de emergência, a gente pode ser resgatado, certo? Mas toda a prática, a gente precisa ter o seu equipamento, né? Então, mesmo sendo uma caminhada, uma trilha, a gente precisa estar equipado. Então, os equipamentos do trek, eles são mais baratos que os dos outros esportes, porque eles são realmente uma prática, vamos dizer, não exige nada demais, né? Não exige nada, algo muito fora do normal. Mas eles precisam ser escolhidos adequadamente, tá? Então, por que eu preciso escolher o equipamento de uma forma mais adequada? Principalmente por entender, né, que esses calçados, eles precisam ser seguros para a caminhada, que não pode torcer o pé, né? A gente não pode, tem que ter segurança aí no tornozelo, principalmente porque o terreno ele não é plano, tá? Tem que trazer bastante firmeza, tem que ser confortável e tem que ser bastante macio. Uma vez eu estava assistindo um track, né, que é o enduro, era o enduro, e aí, ao final do dia, bom dia, Deus Irene, ao final do dia, os atletas estavam com os pés em carne viva, né? Por quê? Porque apesar da gente achar que eles já estão acostumados e tal, o calçado ele é super importante, gente. Se não estiver adequado, tá? Se não tiver Cleovan, né? Muito bem. Bom dia. Então, se o sapato não está adequado,
você pode ter sérios problemas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma situação que aconteceu comigo. Eu adoro tênis, né? Tenho um tênis por conta da minha profissão, eu tenho vários tênis e tal. E um belo dia, gente, um tênis super confortável, meu super confortável, um tênis que eu gosto muito, muito macio. Eu uso muito esse tênis. E eu também sou assim, quando eu gosto muito, eu uso muito aquele. E aí um dia eu fui fazer uma caminhada com esse tênis, ele é um número maior do que meu pé. Eu parei de usar o tênis muito justo, porque tênis muito justo acaba machucando o dedo. Mas eu só usava tênis muito justo. Eu levei um tempo para me adaptar com esse tênis, porque ele era uma pontuação maior. E aí, nesse dia eu fui fazer uma caminhada. Era uma caminhada de domingo, vi o pessoal de Santa Rosa, era uma caminhada de dia de domingo aqui na cidade. Eles fecham uma avenida e a gente faz a caminhada, as crianças andam de bicicleta, pessoal anda de bike. Eu fui caminhar, são 4 quilômetros. E aí eu coloquei meu tênis sem meia. Não, eu vou colocar o tênis sem meia. Não sei por que eu coloquei sem meia, gente. Eu nem uso o tênis sem meia. Aí eu inventei de usar o tênis sem meia. Quando eu estava no 2º quilômetro, meu pé já estava com bolha. Bolha mesmo. E eu comecei a sentir uma dor no pé. Uma dor por causa da meia. Gente, só por causa da meia. Você não tem noção como ficou meus pés. Eu fiz vários calos aqui na parte da frente dos dedos e na parte de trás. Vários. Meu pé ficou na carne viva. Imagina quem vai caminhar por horas. Por horas. Então, esse sapato, gente, ele precisa ser macio, ele precisa estar ajustado. Não dá para você fazer também uma trilha. Eu comprei um sapato novo, vou caminhar. Se você fizer isso, é a maior burrada que você faz. Porque você precisa realmente adaptar seu pé àquele calçado, certo? Então, galera, eu falei aqui da bota, né, que é um dos equipamentos da trilha. Mas o que vocês acham que a gente precisa para fazer esse tipo de caminhada? Quais outros equipamentos que eu precisaria para fazer caminhada? Alguém sabe dizer? Vou deixar um minutinho aí para vocês me responderem.
Bora lá, pessoal. O pessoal de Santa Rosa falou aqui que além dos sapatos confortáveis, né, tem que ser antiaderentes, muito importante isso. Tem que usar, né, tomar cuidado com as roupas. As roupas, né, elas precisam ser com proteção solar, viu, gente? Tem que ser roupa com proteção solar. E, gente, tem pessoa que não sabe, né? Pessoal de Santa Rosa, tem gente que não sabe que essas roupas, elas devem ser apropriadas. Porque não dá, por exemplo, eu sei que é muito desconfortável, às vezes, a gente fazer uma caminhada com roupa muito quente, né? A gente quer usar um top, porque é fadigante, mas se a gente não tiver com a roupa apropriada, principalmente aqui no Nordeste, a gente vai se queimar muito, né? Tem insolação, tá? Falaram ali do protetor solar, que é super importante também, tem que sair com proteção solar. Quem tem cabelo longo deve sempre estar com ele amarrado. E também usar chapéu. É indispensável, tá? Santa Rosa falou também, sempre levar água, mochilas, tem que usar mochila de hidratação, né? Ou então levar a mochila. Na realidade, eles falam de cantil. Você deve levar cantil, né? Ó, muito boa a dica aí de Santa Rosa, diz que tem que usar a mochila, sempre usar as duas alças. Você nunca vai ver, né? Eles usando só com a alça a mochila, sempre colocando a mochila. Gente, por incrível que pareça, eu passei por uma situação dessa agora, recente, que eu tava vendo meu esposo e as crianças, e aí eu tenho um hábito, viu, pessoal de Santa Rosa, botar aqui a mochila só de um lado, e ele tava o tempo todo brigando comigo para eu botar a mochila exatamente por isso, para depois não ficar realmente com a pressão nas costas. A mochila precisa estar colocada de forma correta. Há um detalhe muito importante, né? O pessoal tá falando ali da mochila e tal. Dentro dessa mochila, gente, tem que levar alimento. É super importante. Alimentos de absorção rápida, como mel, frutas. Tem que ter a água, óbvio. E tem que ter roupas e kits de primeiros socorros, né? Em caso de emergência. Por exemplo, quais seriam os kits que a gente precisaria para uma situação rápida? Ataduras. As ataduras, elas são super importantes para a gente poder imobilizar, para a gente poder limpar o ferimento, tá? Então, algumas coisas são importantes. Não sei se vocês fazem isso aí, tá? Mas tem que ter equipamentos de proteção, mas tem que ter equipamentos de primeiros socorros também, certo? Bora lá. Lembra que eu falei da meia? Então, o ideal, quem faz trek, é utilizar 2 meias. Sabe por que meu pé fez calo? Exatamente por causa do atrito. Cadê, minha gente? Por causa do atrito, certo? Esse atrito, gente, ele prejudica muito. E ele vai causar ferimento certo. E outra coisa, a meia, ela também é importante para diminuir a umidade. A umidade. Quanto mais úmida, né, quanto mais úmido o teu pé está, mais proliferação de fungos ali vai ter e pode causar outras coisas. Eu não sei, aí eu acredito que como vocês conhecem muito o terreno, né, o local que vocês fazem trilha, vocês não devem usar a bússola. Eu nem sei usar a bússola, gente. Não sei, não vou mentir para vocês que eu sei, porque eu não sei. Mas a bússola, gente, para quem faz o esporte, ela é indispensável. Para quem faz o esporte, ela é indispensável. Por quê? Porque é um meio de localização, é uma forma de você saber se localizar, saber para onde vai, saber qual é o local, o caminho certo. Já assistiram várias novelas aí, né, que o pessoal se perde nas matas e não sabe para onde é que está indo? Pois tem gente que passa dias em mata fechada sem saber, né, sair da mata porque não tem, ou fica caminhando em círculo, né?
e não consegue sair das matas porque não tem algo que possa localizar. O ideal, gente, o ideal é que quem vai fazer essas práticas é que tenha, no mínimo, uma consciência ou um mapa do local, mas que tenha um conhecimento sobre bússola. Para quê? Para que você não possa se perder. Bússola é uma coisa que você acha que é tão, né? É tão surreal que a gente nem fala dela, né? Mas não é. É algo super importante e que pouca gente sabe usar. Todo praticante, gente, deve se hidratar, tá? Durante a prova. E tem que ter, no mínimo, aí 1 litro de água para levar. Por quê? Porque eles têm, eles bebem determinadas, vamos dizer, quantidades para cada percurso, para cada tempo de prova. Então, o que eles fazem? Eles também precisam para calcular as distâncias, eles utilizam aí calculadoras que são necessárias exatamente para fazer o cálculo dessas distâncias, tá? Como eu falei, gente, esses esportes, eles são simples, mas eles precisam estar equipados da forma correta. Então, eles precisam também ter relógio individual, exatamente para marcar o tempo, estipular percurso, ver se o percurso está sendo cumprido, tá? Existem modelos digitais que são mais fáceis de visualização. Os analógicos também são super importantes. Como o pessoal de Santa Rosa falou, né? Bonés, chapéus, são aparelhos que são super indispensáveis, tá? Então, eles vão proteger de sol e chuva, né? Que a gente já sabe. Então, outros objetos também a gente precisa lembrar que precisa usar, como canetas, lanternas pequenas, kit de primeiros socorros, nós já falamos, e os alimentos também, os energéticos. É necessário uma mochila ou pochete, exatamente as pochetes maiores, para poder carregar esse monte de coisa, né? Não dá para carregar isso aí nos bolsos, nem na mão. Todo praticante necessita se hidratar durante todo o percurso. Todo o percurso. Um detalhe muito importante, gente. Um detalhe muito importante que eu li, que eu achei super interessante, é sobre o uso da água natural, né? Que existem alguns remédios que são colocados na água para purificar a água, aliás, para limpar a água. Até então eu não sabia. Mas, por exemplo, para a pessoa não se contaminar, ou para a pessoa não ter um risco ali de beber uma água suja, eles usam os comprimidos para limpar a água. Eu não sabia disso. Não sabia, confesso para vocês que eu não sabia. É super interessante, né? Porque a gente, eu acho que, a não ser uma água de nascente, né? Você pega lá da fonte mesmo. Aí você tem ali, vamos dizer, uma probabilidade que aquela água seja limpa, mas do resto, né? A gente não sabe. E aí é isso, certo? Gente, a gente vai finalizando a nossa aula de hoje, tá? Queria desde já agradecer a vocês, obrigada pela paciência, colaboração, pessoal de Santa Rosa. Hoje realmente foi bem complexo para mim, mas deu tudo certo, tá bom? Beijo, até mais, tchau, tchau.